Então, pessoal, há mais ou menos 2 ou 3 dias atrás, eu publicava que o câncer gástrico é o quinto maior câncer diagnosticado a nível mundial. E o câncer gástrico, ela não surge do nada, né? Não surge do nada. E atualmente, no nosso país, ouve-se muitas queixas de dor no estômago. A dor no estômago, que é uma sensação de dor, né? De desconforto, ou então é um incômodo, né? que surge normalmente na parte superior e central do abdômen. O estômago, que se localiza praticamente por baixo do osso externo. E só para termos noção, a dor no estômago ela pode ter intensidades variadas, né? Desde desconfortos leves até desconfortos mais graves. E atenção para os homens, há até relatos que a dor no estômago pode até certas vezes impedir o homem de ficar ereto. Então, a dor no estômago ela pode estar associada a várias condições patológicas, mas das várias condições patológicas que podem estar associadas à dor no estômago, eu quero aqui referenciar apenas 2, que eu acredito que é o mais comum, que levam até pessoas a estarem internadas por uma dor no estômago. Estou a me referir da gastrite e da úlcera gástrica. Gastrite. O que é a gastrite? A gastrite é a inflamação da mucosa gástrica. A mucosa gástrica é a camada interna do estômago. Essa camada interna ela é protegida por uma substância produzida por ela mesma. E esta substância, que é produzida por ela mesma, é denominado muco gástrico. Então, o muco gástrico, que é uma substância que protege a mucosa gástrica, que são as paredes do estômago, quando o índice desse muco gástrico estiver muito baixa, atenção, vai fazer com que esta mucosa gástrica que está a ser protegida, essa parede do estômago que está a ser protegida, esteja exposto. Okay? É como uma casa que não tem a segurança, então está exposto a qualquer coisa. E no estômago contém substâncias ácidas, que é chamada de suco gástrico. Dentro desse suco gástrico contém o ácido clorídrico, contém a pepsina e outras substâncias. E por essas substâncias serem ácidas, se entram em contato com a parede do estômago, faz que corroem a parede do estômago, ou então criam lesões na parede do estômago. É mais ou menos assim como é que surge então essa famosa gastrite, que é a inflamação da camada interna do estômago, por causa do baixo índice de muco gástrico. Mas existem vários fatores que fazem com que o muco gástrico esteja diminuído. Existem vários fatores que fazem com que este muco gástrico esteja diminuído. E estes fatores, você, que me assiste agora, tem praticado esses fatores, então tem entrado em contato com esses fatores de risco. O primeiro fator de risco que eu aqui citaria é o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas faz com que o muco gástrico, que protege a camada interna do estômago, baixe. E se esse muco gástrico baixar, como eu já fiz referência, as substâncias ácidas entrarão em contato com a camada interna. Um outro fator é o consumo excessivo de alguns anti-inflamatórios não esteroides, que são fármacos, como o ibuprofeno, como o acetilsalicílico, ou então o ácido acetilsalicílico, que é a famosa aspirina. Quando tomamos por excesso também, esses fármacos têm o poder de diminuir o muco gástrico. E tem uma outra substância, ou então bactéria, uma bactéria muito famosa atualmente, que é o Helicobacterium pylori. Esse Helicobacterium pylori também, quando entra em contato com a camada interna do estômago, quando não está protegida pelo muco gástrico, ele vai também corroer, nesse caso, a parede interna do estômago. E aí vai causando esses desconfortos abdominais que nós conhecemos. E essa gastrite, quando não tratada, ela encaminha para uma úlcera gástrica. Atenção, eu disse que temos 2 principais que levam pacientes nas unidades hospitalares, que é a gastrite e a úlcera gástrica. A úlcera gástrica, posso aqui dizer que é a forma adiantada, ou então avançada da gastrite. Porque a úlcera gástrica é quando aquilo que era simplesmente uma inflamação acaba fazendo feridas no estômago. Então, é por intermédio dessas úlceras gástricas que muitos pacientes apresentam hemorragias gastrointestinais. Estou a me referir, por exemplo, de pacientes que defecam sangue, ou então, nas suas fezes contém sangue. E existem pacientes ainda que apresentam vômitos com sangue. É por causa dessas úlceras gástricas, muitas das vezes, que acontece isso. Então, o segredo aqui é abster-nos de fatores que levam ao índice, ou então à diminuição do muco gástrico, como baixar o excesso do consumo de analgésico, de anti-inflamatórios não esteroides, estamos a nos referir a excesso de paracetamol, excesso de ibuprofeno, excesso de anaflan e outros fármacos. Estou a me referir também ao excesso de comidas gordurosas, vamos diminuir isso. E por último, não menos importante, que é o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, que é um dos principais fatores, atenção aqui. Para pelo menos, se fazermos isso, estaremos menos expostos a esse problema. E por outra, lavar bem os alimentos antes de serem consumidos. Por quê? Porque muitos dos alimentos que nós consumimos contêm a bactéria Helicobacterium pylori, que é uma das principais causas
dessa patologia. Então, previna-se e previna-se.